Se você está pensando em colocar o dinheiro para trabalhar para você e quer receber mais renda desse dinheiro que está trabalhando para você, então você chegou ao vídeo certo. Porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar o top 3 ações que estão pagando mais de 10% ao ano de dividendos para você. Então, fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse daqui, ele é o canal Finanças em Dia. Primeiro de tudo, o que você precisa saber é o que é o dividendo. O dividendo nada mais é do que uma forma que a empresa distribui o lucro que ela tem a cada apuração de resultado. E ela distribui esse lucro para os sócios dessas empresas. Então, cada vez que você investe em ações, você está se tornando sócio da empresa. E toda vida que a empresa der lucro, ela vai distribuir para você esse lucro através dos dividendos. Em relação à participação que você tem nas ações que você investiu, você vai receber proporcionalmente também na mesma equivalência em dividendos esse valor, essa distribuição do lucro, de parte do lucro que a empresa tem. Nesse sentido, sabendo o que são os dividendos, vamos aqui para o primeiro quesito do top 3 em relação aos pagadores de dividendos. E a primeira que eu vou te mostrar é a empresa chamada Auren, que tem o código AURE3 na Bolsa de Valores. É uma empresa de energia que, inclusive, essa empresa de energia, ela é recente na Bolsa de Valores. Ela fez o seu IPO. O que é um IPO? Nada mais é do que disponibilizou pela primeira vez as suas ações para quem desejar se tornar sócio ou sócia dessa empresa. Nesse sentido, desde que ela entrou na Bolsa de Valores com a possibilidade de você se tornar sócio ou sócia, ela está com um dividendo nos últimos 12 meses de 10,93%. Inclusive, para eu saber esse percentual em relação aos dividendos que essa empresa pagou, ele tem um indicador e é chamado de Dividend Yield. E a forma de você calcular esse indicador nada mais é do que você pegar os dividendos que essa empresa ela distribuiu para os seus sócios nos últimos 12 meses e a partir desse montante total você divide pela cotação, pelo preço que a ação está atualmente. Nesse sentido, você chega ao indicador Dividend Yield. E olhe, a empresa de energia ela costuma ter uma maior segurança. Então, a empresa, inclusive, que é majoritariamente aí comercializadora de energia. E nesse sentido, se a gente observar também aqui alguns indicadores em relação ao endividamento, a empresa de energia que mal tem endividamento, tem uma boa rentabilidade em relação aos investimentos que ela faz. Então, é um bom quesito, além de ser uma boa pagadora de dividendos, a gente está colocando inclusive aqui no top 3, ela tem bons fundamentos, olhando pelo menos de maneira superficial. Lembrando aqui que nada aqui se configura como uma recomendação de investimento. Então, de maneira alguma, toma a iniciativa de investir só porque eu estou dizendo aqui esse top 3 de recebimento de dividendos para você. Mas, se você se interessou, você pode se aprofundar um pouco mais para estudar em relação à empresa. A segunda empresa aqui que vai entrar no top 2 é a empresa BB Seguridade, que é um braço aí, digamos assim, que acaba atuando majoritariamente na linha de seguro, seja odontológico, seja também de previdência ou previdenciário. Tudo isso aí a empresa vai abarcar e tem um grande canal de comercialização e de divulgação, digamos assim, desses seguros, porque é através do próprio Banco do Brasil. Então a sua difusão é tremenda porque tem em todas as partes, bem dizer, do Brasil. E nesse sentido, se a gente pegar aqui os dividendos dos últimos 12 meses, que é exatamente o Dividend Yield, você tem aí um dividendo de 11,17%. E tem mais, nos últimos 5 anos, os dividendos dessa empresa está superior a 9%, o que dá também um bom indicativo. Por quê? Se a empresa ela está com um bom dividendo atualmente, mas historicamente ela tem um dividendo baixo, significa dizer que isso foi por algum evento extra e se você investir por conta desse quesito, você vai acabar se dando mal, porque no ano seguinte ela vai reduzir e você vai perder o efeito que fez com que você investisse. Já quando você pega um cenário, um critério aqui dos últimos 5 anos, você já tem uma informação melhor em relação à recorrência que aquela empresa paga os seus dividendos, se realmente é alto
ou não. Então, mesmo estando com dividendo aqui na casa superior a 11%, nos últimos 5 anos a média, na verdade, diminui para 9,10%. Então, se atente para esse ponto também. É válido salientar aqui que, além do dividend yield, tem uma forma de você calcular também o dividendo que você está recebendo em relação ao preço que você pagou. Porque no meu caso, eu invisto em BB Seguridade, inclusive ela está lá na minha carteira pública do Rumo aos 10 mil. Se você não acompanha essa carteira, te convido a acessar aqui em cima ou na descrição para você acompanhá-la. Eu gosto de acompanhar um outro indicador, porque eu já faço investimento nessa empresa, que é o chamado Dividend on Cost. O que significa isso? Você vai pegar a mesma forma de cálculo. Você pega os dividendos que essa empresa pagou nos últimos 12 meses, quando você achar esse montante total, ao invés de você dividir pelo preço atual da cota, você divide pelo preço que você fez de investimento. Então, atualmente, a BB Seguridade está custando em torno de R$ 32,00 na data que eu estou gravando esse vídeo. Só que eu investi nessa empresa, o meu preço médio está ali algo em torno de R$ 23,00, R$ 22,00. Isso significa dizer que meu dividendo on cost em relação a essa empresa está bem maior do que 11%, está quase aí beirando os 20% de dividendo ao ano. Então é uma empresa que está pagando muito mais dividendo que a taxa Selic, não só atual, como também a taxa Selic anterior, que já vem reduzindo aí em relação aos últimos meses a taxa Selic. Nesse sentido, a gente passa aqui para a terceira, que na verdade é a top 1 pagadora de dividendos, que é a empresa Petrobras, a empresa com o código PETR4, a BB Seguridade é BBSE 3. Nesse sentido, quando a gente chega aqui na quantidade de dividendos pagos nos últimos 12 meses, está em 26,76%. Isso mesmo, você não escutou errado. A Petrobras está com dividendo pago, dividend yield de 26,76% ao ano. Mas é válido salientar que a Petrobras é uma empresa de commodity, inclusive estatal aí majoritariamente, e tem muitas volatilidades, ou seja, variações em relação à quantidade de dividendos que está sendo distribuído. E se você não sabe o que é um commodity, commodity nada mais é do que um insumo necessário para se fazer outros itens. Nesse sentido, quando o preço dessa commodity, ou seja, do barril do petróleo como um todo, ele está alto, isso beneficia a empresa acaba tendo mais lucro. Mas quando o contrário acontece, você tem aí esse fator da commodity em redução em relação aos seus preços, isso acaba prejudicando a empresa e está altamente ali atrelada a critérios de oferta e demanda. É diferente da empresa de energia, que você tem aí a relevância de que todo momento o critério de essencialidade. Todo momento, independente do cenário que o Brasil esteja passando, a gente vai precisar de energia elétrica para poder fazer tudo o que a gente imagina. Porque sem ela, inclusive, você não estava assistindo esse vídeo. É uma empresa que tem maiores variações em relação à distribuição de dividendos. Então, muito cuidado na hora, tá 26,56%, 76%, isso significa dizer que se eu investir agora, vai ter esse retorno através dos dividendos todos os anos. Não é assim que funciona, até mesmo porque a gente está falando de investimentos em renda variável. Agora, se você chegou até aqui, eu vou te mostrar uma empresa bônus que está pagando também muitos dividendos. E essa empresa é a Taesa, inclusive uma queridinha aí em relação aos investidores que investem em renda variável. Atualmente, a empresa está pagando 9,78%, ou seja, um pouco abaixo de 10%, que era inclusive o que eu tinha mencionado, por isso que ela não está no top 3, só que aqui tem um critério interessante. Em relação aos últimos 12 anos, a média de dividend yield da Taesa, que é uma empresa de energia e mais precisamente de transmissão de energia, é o setor mais seguro dentro do setor de energia, você tem aí um dividend yield superior a 11%, um pouco acima de 11%. Então, historicamente, nos últimos 12 anos, essa foi a média. Então, mesmo atualmente estando abaixo de 10%, isso significa dizer que ela está abaixo da média, mas historicamente ela tem um dividendo maior e bem sólido, inclusive. Se a gente pegar os últimos 10 anos, esse valor ele aumenta para acima de 11,5% de dividendo, se aproximando aí dos 12% ao ano de dividendos distribuídos pela Taesa. Então, se eu fizer inclusive um exemplo aqui para você ter noção em relação a essa quantidade de dividendos, do que isso representa para a sua vida, se eu colocar aqui um comparativo, você investindo R$200 mensais e arredondando inclusive a rentabilidade para 12% ao ano, porque chega bem próximo dos últimos 10 anos em relação à empresa Taesa, que a gente olhou aqui o histórico.
Então 12% ao ano de rentabilidade, você investindo R$ 200 por mês ao longo de 30 anos, você acumularia aí um total de R$ 700 mil de patrimônio, que inclusive tem um potencial de gerar renda para você mensal superior a R$ 4 mil mensais. Mas Isaac, eu vou demorar muito tempo para chegar a esses 30 anos, mas são R$ 200 mensais. Se você não pode isso, você pode investir um pouco menos, mas mesmo assim você vai acumular um alto valor de patrimônio ao longo do tempo se você se permitir fazer com que você beneficie o seu eu do futuro. Porque, embora você fique pensando, será que eu estou vivo amanhã? Estatisticamente, o seu eu do futuro ele vai chegar e você vai estar vivo daqui a 30 anos. Então, faça isso, faça com que o seu eu do futuro goste das atitudes que você está fazendo hoje. Então, deixe de lado um pouco mais esse imediatismo para começar a realmente colocar o dinheiro para trabalhar para você e você ter, inclusive, essa possibilidade de ter essa renda aí superior a R$ 4 mil mensais. Então tem sim um grande impacto e será muito melhor do que você sempre ficar dizendo: ah, não vou estar vivo amanhã, por isso que eu não vou fazer esse investimento de R$ 200. É melhor do que daqui a 30 anos você não ter nada. Bom, no vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço para todos vocês, simbora investir e tchau, tchau, pessoal!